Israel anuncia uma mega operação militar na faixa de Gaza, conhecido como Carruagem de Gideão. Inclusive anuncia que vai dominar todo o território de Gaza. Enquanto isso, o Brasil recebe uma missão não muito grata do ponto de vista diplomático e geopolítico, que é liderar a criação de um Estado palestino na ONU no meio do ano. Enquanto isso, a Europa passa por eleições polêmicas, como por exemplo na Romênia, em que nós temos dois presidentes se autodeclarando como vencedores e a Rússia acusando que os resultados foram estranhos. Enquanto isso, Portugal tem a vitória de Luís Montenegro, que já era de fato o primeiro-ministro, mas sem maioria no governo e com a ascensão do Chega, mais um partido de direita nacionalista crescendo no continente europeu. Temos também, galera, uma ligação super importante de 2 horas entre Trump e Putin, falar exatamente quais foram os resultados. Eu diria que foram promissores, mas também com algumas entrelinhas diferentes por parte do Putin e com ameaças do Marco Rubio. Sim, os Estados Unidos estão ficando cansados e o Putin colocando que não vê motivo para entregar todos os territórios, visto que ele tem hoje o controle da situação e poderia dominar e invadir mais territórios ucranianos. Enquanto isso, a tensão entre Finlândia e Rússia aumenta, com a Rússia montando mais posições militares na área de fronteira entre os dois países. A tensão entre OTAN e Rússia está cada vez maior. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre o acordo histórico entre Reino Unido e União Europeia, que depois de 9 anos do processo de Brexit voltam a se reaproximar em um contexto de guerra com a Rússia e ameaça dos Estados Unidos. Enquanto nós temos também os americanos anunciando que pagarão 10 milhões de dólares por informações que acusem o financiamento na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina de membros do Hezbollah. Será que teremos alguma intervenção americana próxima aqui das nossas fronteiras? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, o tempo tá passando, a calvície tá chegando, o cabelo tá caindo, e olha que eu posso falar com experiência sobre o fato, porque sei que aqui no Brasil 50% dos homens até 50 anos de idade sofrem com algum tipo de calvície, e eu mesmo já fui completamente careca. Claro que eu passei por um processo de transplante capilar, e eu tive assim uma baita revolução na vida pessoal e profissional pelo ganho de confiança. Lógico que hoje eu preciso fazer tratamento para que os meus cabelos, meu topetinho aqui, ó, continue firme, forte e resistente e impedir também que os fios antigos continuem caindo. Faço tratamento com a referência do mercado nacional, que é a Manual. A Manual, ela é super simples, você entra no site, preenche um questionário e aí um médico especialista, de acordo com as suas respostas, vai indicar o melhor tratamento, fora que durante todo o período de tratamento você ainda ganha um acompanhamento clínico online, via WhatsApp para tirar eventuais dúvidas. Lembrando que vale também do caso mais simples até o caso mais avançado, só que claro, quanto antes você começar o tratamento, melhor. E aproveita que a Manual é parceiraça aqui do canal e está disponibilizando para você o cupom PROFRM, que vai te dar acesso a 40% de desconto na sua primeira compra, mais frete grátis. Ah, professor, mas eu tenho vergonha porque vão ver que eu estou fazendo tratamento. Não tenha isso, porque até nisso a Manual pensa e a embalagem que chegam os produtos é totalmente discreta. Então corre, aproveita porque a promoção é por tempo limitado, PROFRM e tem acesso ao tratamento da Manual. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve hoje uma notícia que ela parece ser muito boa, mas eu diria que ela guarda ali algumas pegadinhas por trás. O Benjamin Netanyahu, ele veio a público e depois de uma grande pressão internacional, seja de Emmanuel Macron, da Giorgia Meloni, da OMS mesmo, considerando que hoje existe um aumento da fome na faixa de Gaza, e grande parte disso é porque Israel não permite a entrada de ajuda humanitária em direção ao enclave, ao território de Gaza, pelo menos desde o dia 2 de março, ou seja, a gente fala de praticamente 1 mês e meio sem entrada de ajuda humanitária, como equipamentos médicos, hospitalares, alimentos, insumos básicos para a população. E claro, num contexto de guerra, aumento dos ataques, há um deslocamento massivo da população. E isso está sendo colocado, e novamente, tá? Professor, são todos contra Israel. O Trump está falando sobre isso, né? O Trump não é contra Israel. Que isso está sendo um a mais do governo israelense. Só que Israel alega que não vê muita alternativa, já que eles precisam, o objetivo de Israel na sua luta contra o território da faixa de Gaza, que é a eliminação do Hamas. Então, depois de muitas negociações, enfim, eles deliberaram e decidiram fazer o que eles estão chamando de Operação Carruagem de Gideão. Na prática, vai ser um ataque massivo
Por isso que eles convocaram, na casa de milhares de novos reservistas, o que, aliás, vem gerando um certo cansaço da população, uma certa pressão econômica, porque são pessoas que estão largando seus postos como economistas, professores, advogados, engenheiros e tal. Para lutar numa batalha, além dos próprios gastos da guerra, você retira também a população economicamente ativa do mercado de trabalho, é fato, né? Mas enfim, além dessas questões sociais e econômicas, uma grande ofensiva que pretende, segundo o governo Benjamin Netanyahu, dominar todo o território de Gaza. O próprio porta-voz do exército israelense deixou bem claro que um ataque sem precedentes será lançado contra todas as estruturas terror do território de Gaza. A ideia, segundo Benjamin Netanyahu, é, bom, vocês estão reclamando que eu não estou permitindo a entrada de ajuda humanitária, não é isso? Sabe por que eu não permito? Segundo Benjamin Netanyahu, porque toda ajuda humanitária que entra no território de Gaza, os líderes do Hamas desviam ou para o seu próprio benefício ou fazem uma espécie de comércio paralelo. Ou seja, eu, deixando entrar ajuda humanitária no território de Gaza, eu estou fortalecendo um grupo que é o Hamas, que está pregando a destruição do Estado de Israel. Por isso que a gente não deixa a entrada de ajuda humanitária. Só que, claro, como consequência você tem, lembrando, galera, que a gente tem o território da faixa de Gaza com uma altíssima densidade demográfica e uma zona completamente urbanizada. Você impedir chegada de ajuda humanitária, pô, é gravíssimo isso. Além do que, os ataques, por exemplo, ataques massivos contra o território de Gaza. Novamente, é um território com uma altíssima densidade demográfica. Se não for feito com muito cuidado, isso pode acabar culminando numa situação muito perigosa para a região, numa situação que pode acabar ferindo uma série de civis, mulheres, crianças, como já vem acontecendo no território. Então, entendo, né? Ah, o professor é a favor do Hamas. Já disse que, na minha concepção, não. Porque o Hamas, pelo próprio intuito que prega a destruição do Estado de Israel, não prega a solução de dois estados. Então, eu não vejo uma paz viabilizada com a existência de um governo como o do Benjamin Netanyahu, que tem figuras como Smotrich, Ben-Gvir. Também não vejo com a presença do Hamas, que prega a destruição do Estado de Israel. Entende? Mas, assim, a questão de preservar ou defender civis deveria ser uma questão, claro, básica, e aparentemente não é isso que Israel tem, pelo menos com os seus objetivos militares. Vamos ver como que essa operação vai acontecer, mas temo que isso pode gerar repercussões ainda mais negativas para a população palestina. Lembrando, pessoal, que o Brasil, até a convite da França e da Arábia Saudita, também recebeu uma notícia que eu diria que é grata do ponto de vista de importância simbólica do que significa isso, mas difícil do ponto de vista geopolítico. O Brasil, lá em 1947, com Oswaldo Aranha, foi um dos principais responsáveis pelo processo de divisão da Palestina e, consequentemente, a criação do Estado de Israel. Até por isso, França e Arábia Saudita, que estão mediando uma reunião que vai acontecer no meio do ano na ONU, para definir a legalização, o reconhecimento do Estado palestino, colocaram o Brasil como um dos principais representantes, colocando que o Brasil tem um simbolismo muito grande de abrir a Conferência da ONU, de ter criado ou participado da criação do Estado palestino, para também participar do reconhecimento, aliás, do Estado de Israel, para também participar do reconhecimento do Estado palestino. Como eu falo para vocês, né, missão muito boa, missão legal, assim diria, para o Brasil, mas ao mesmo tempo preocupante, porque de fato, pessoal, nessa conferência, hoje, a gente tem 140 países que reconhecem o Estado palestino. Esse número ele pode aumentar, e pode ter apoio de países europeus, a França está mediando, por exemplo, pode ter apoio de países asiáticos, e aí vai causar uma pressão maior em cima dos Estados Unidos e de Israel. Mas vai lembrar, o próprio Estados Unidos, que faz parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, já alegou que não vai apoiar a criação do Estado palestino, porque na prática isso seria feito somente no papel, que para criar um Estado palestino deveria ter a anuência e a participação de Israel. Não acho que Israel, ainda mais com o governo Benjamin Netanyahu, vai aceitar a criação de um Estado palestino, alegando que isso colocaria em risco a própria existência do Estado de Israel. Então acho que vai ser uma coisa muito bonitinha no papel, vai colocar mais pressão em cima do governo Netanyahu, mas na prática, não sei o que vai mudar no Estado palestino. Enquanto isso, galera, final de semana de eleições importantes no continente europeu, como por exemplo as eleições da Romênia. E eu trouxe para vocês que era um país super importante, porque hoje é um país que tem o maior déficit orçamentário da União Europeia, é um país que está muito próximo do conflito Rússia e Ucrânia, inclusive alguns ataques
Alegam-se que até poderiam ter pegado na Romênia. Grande parte dos grãos, quando a Ucrânia não pôde exportar porque houve um bloqueio do Mar Negro, foi exportado pela Romênia. Grande parte da chegada de ajuda humanitária que vem para a Ucrânia, ou entrada de armamentos, também vem pela Romênia. Claro, Polônia é o principal, mas a Romênia também participa de toda essa ajuda logística. E a Romênia teve uma eleição polêmica, em que de um lado você tinha o Nikos Surdan, que acabou tendo 54% dos votos, e do outro lado George Simeon, que teve no primeiro turno 41% dos votos e era visto como grande favorito, mas no final das contas teve só 46%. Claro, pessoal, que nem eu falei para vocês, o George Simeon, ele era visto como um cara de alta popularidade com algumas pessoas e de péssima popularidade com outras, ou seja, um cara muito polarizador. Então esses 41% possivelmente seguiriam com ele assim até o final. Não. Ele até falava, né? A gente tem que resgatar a dignidade da Romênia. A Romênia é vista como um país de segundo escalão na OTAN, de segundo escalão na ONU, que só usam a gente. A gente tem vários casos de corrupção, desde que teve ali, né? Pós o final da Guerra Fria. A Romênia é um país, por exemplo, que apesar de estar mandando muita ajuda humanitária para a Ucrânia, a gente não está pensando nos nossos próprios cidadãos com casos de corrupção, desvio de verbas. A gente é muito subordinado aos interesses da União Europeia e pouco nacionalista. Ele se dizia um grande aliado do Trump, por exemplo, né, o pensamento mais nacionalista. E ele acabou perdendo o pleito. Acabou vencendo, como eu falei para vocês, o Nikos Surdan, que é o prefeito de Bucareste e tem uma postura muito mais pró-União Europeia e pró-OTAN. É uma vitória muito importante para a OTAN e para a própria União Europeia. Eu até disse para vocês que com Robert Fico na Eslováquia, com Viktor Orbán na Hungria, a eleição na Polônia também, isso poderia colocar o medo de uma aproximação maior do leste europeu com a Rússia. Aparentemente isso não está acontecendo. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocou: nossa, que estranho o resultado das eleições, né? Porque na prática ele teve 41% dos votos e depois só 46%. Vai lembrar que o Kalin Georgescu, que era na primeira eleição que teve na Romênia, ele foi impedido de concorrer porque ele tinha vencido o primeiro turno das eleições, só que alegaram que, na verdade, foram eleições fraudadas por intervenções da Rússia, intervenções da China, e agora um novo pleito que acabou vencendo um cara que é muito mais pró-OTAN e pró-União Europeia. Enquanto isso, em Portugal, a gente também teve uma eleição polêmica. Portugal, que sempre se notabilizou por uma certa estabilidade política, da variação de uma coalizão mais de esquerda, uma coalizão mais direita, agora tem na figura do Luís Montenegro, que era o primeiro-ministro, acusado de alguns escândalos de corrupção, da sua empresa de consultoria ter prestado consultoria e recebido uma mensalidade para atividades não muito lícitas, vamos colocar assim, no território português. Mas a gente teve uma dissolução do parlamento pelo presidente de Portugal e a convocação de novas eleições. O Luís Montenegro acabou vencendo, e vencendo com uma margem ainda mais confortável. Só que temos um problema. Por quê? Como todo sistema parlamentarista, não adianta você vencer, ter a maioria dos votos, se você não controla a maioria do parlamento. E hoje, a coalizão de esquerda, que, galera, durante um tempo até governou Portugal, a gente falaria da geringonça, né, essa coalizão de esquerda, teve votações muito parecidas com o Chega, que é um partido de uma direita nacionalista, eurocética, anti-imigração, anti-pautas progressistas, que é o que a mídia costuma chamar dessa extrema-direita, seja com a AfD na Alemanha, seja com o movimento da Marine Le Pen na França, seja agora, né, com o próprio Chega ou com Vox, por exemplo, na Espanha. Então, esse tipo de pensamento ultranacionalista, ele vem crescendo no continente europeu e agora chegou aos 23% dos votos em Portugal. Cara, isso é muito sintomático. A gente fala que aquele bipartidarismo acabou. As próprias palavras, por exemplo, do André Ventura, que é a liderança do Chega, fala que acabou. O Chega matou o bipartidarismo que existia em Portugal. E aí o Luís Montenegro, ele sempre alegou que ele jamais governaria junto com o Chega. Só que agora o Chega representa uma força política importante. Ou ele vai se unir aos socialistas, que diferem muito do seu conteúdo programático de governo, ainda mais o Luís Montenegro, que prometeu, né? A gente vai reduzir um pouco os gastos públicos, vai aumentar o controle das fronteiras, que é uma demanda nacional que existe no continente europeu. Será que ele vai se unir aos socialistas, que tiveram de fato uma derrota emblemática, foram os grandes derrotados nas eleições de Portugal?
Sempre ele falou que não é não em relação a uma postura de aproximação com o Chega. Quando foi perguntado agora para o Luiz Montenegro, e aí, você vai ter que fazer uma coalizão, vai ser com o Chega ou vai ser com os partidos socialistas? Ele falou, olha, na verdade, não posso falar mais não é não, agora sim é sim por Portugal. Ou seja, deu a entender que talvez ele aceite negociar algumas pautas com o Chega, porque o número de cadeiras, 58, né, cresceu tanto que vai ficar impossível ignorar que eles fazem parte da política portuguesa. Ou seja, Portugal vai ter, no mínimo, um governo instável, porque um governo parlamentar governando com minoria e tendo os socialistas e o Chega tão pensamentos tão diferentes como a maior oposição ao governo português, olha, prevejo dificuldades para Portugal no futuro próximo. Você, galera, que é de Portugal, que me assiste aí, como foram as eleições portuguesas, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também notícias importantes de uma ligação. E olha, galera, que ligação, hein? Foram 2 horas de conversa entre Vladimir Putin e Trump. Depois da conversa, o primeiro que se pronunciou foi o Putin. E ele, assim, falou coisas muito boas, mas também, como sempre, deixou aquela pulguinha atrás da orelha. Em que sentido, professor? O Putin falou, a conversa foi extremamente informativa e útil. Nós estamos prontos para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre futuras negociações. Em geral, estamos no caminho certo. O principal é eliminar as causas profundas dessa guerra. E é possível a gente tratar um cessar-fogo assim que acordos forem feitos. Percebe que ele falou coisas muito positivas? A gente gostou muito da conversa, foi muito útil, muito informativa, mas a gente pode começar a tratar sobre uma paz assim que acordos forem feitos. Professor, e quais são esses acordos? Deixou no ar. Penso eu, tá? E até com informações da própria Bloomberg. O Putin, ele está extremamente confiante que, caso não haja algum tipo de acordo em que a Ucrânia aceite ceder todos os territórios que foram invadidos pela Rússia, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e a própria Crimeia, o Putin consegue dominar isso na marra, dominar isso na força. Falou isso na negociação que teve ali, galera, na sexta-feira, entre Rússia e Ucrânia, colocando que se a Ucrânia não aceitar ceder os 4 territórios, além de perder os 4 territórios, ainda corre o risco de perder Sumy e Kharkiv. Ou seja, na minha concepção, tá? Esses acordos que devem ser feitos é a Ucrânia aceitar ceder os 4 territórios que, segundo o plebiscito convocado pelos russos, pertencem hoje à Rússia. E ele fala que vai assinar um memorando para possíveis futuras negociações. Percebe que é tudo meio assim, né? Por cima. O Trump já foi muito mais enfático. Ele falou que agora é a hora e que as negociações pelo cessar-fogo vão começar agora. Segundo Trump, ocorreu tudo bem e as negociações começarão imediatamente. As condições serão negociadas entre as duas partes. A Rússia quer o comércio em larga escala e o seu potencial é ilimitado. Há uma tremenda oportunidade para criar enormes quantidades de emprego e riqueza. Claro, a Ucrânia também pode se beneficiar do comércio em seu processo de reconstrução. Isso foi o que o Trump falou que ia fazer desde o começo. Ele ia tentar convencer os russos pela economia, né? Ou seja, a Rússia, olha, vocês têm, por exemplo, os minerais terras raras, que tanto interessam aos Estados Unidos. Vocês têm a capacidade de exportação de vários produtos minerais, produtos agrícolas, que interessam ao mercado americano. Então, caso vocês aceitem negociar uma proposta de cessar-fogo, saibam, hein? A gente pode fazer parcerias, comércio. Eu prometo, por exemplo, que eu vou fazer com que os países europeus tirem as sanções econômicas ao gás, ao petróleo, ou seja, tentando convencer a Rússia que o melhor caminho seria negociar pela questão financeira, pela questão comercial. Colocou também que a Ucrânia deveria aceitar negociar por isso, já que a Ucrânia vai se beneficiar muito, segundo ele, pelo próprio comércio depois de um processo de paz, pela reconstrução do território ucraniano. Ou seja, o Trump, na minha visão, tá, falou com um otimismo muito maior do que o próprio Putin. Ele até falou que ele já avisou a Giorgia Meloni, avisou o Macron, avisou líderes a própria Ursula von der Leyen, né, líder da União Europeia, avisou também, conversou com o Papa e que, aliás, o Papa está disposto a sediar as novas negociações, e não mais agora na Turquia, mas negociações entre Rússia e Ucrânia sendo mediadas no Vaticano pelo Papa. Então, assim, tá super empolgado. Mas parece que tem quem está cumprindo esse papel hoje é o Marco Rubio, assim, que é o secretário, né, de Estado dos Estados Unidos, falou assim, ó, deixando bem claro, tá? Estamos abertos também a desistir, se a gente perceber que o Putin não vai levar a sério as negociações. E claro, se a gente desistir, haverá consequências.
O Marco Rubio já tinha anunciado ontem, ameaçado a Rússia, de aplicar sanções não só contra a Rússia, mas sanções também de 500% caso a Rússia não aceite negociar, contra países que negociam com os russos. Por exemplo, o Brasil hoje compra diesel da Rússia, compra fertilizante. Diesel é um derivado de petróleo que está dentro dessas sanções. Então, se o Brasil continuasse comprando petróleo ou diesel dos russos, a gente seria sancionado pelos americanos em 500%, em todos os produtos, o que na prática inviabiliza o comércio com a Rússia. Então, o Brasil teria que decidir, e aí, vamos negociar com a Rússia ou com os Estados Unidos? Independente de questões ideológicas, quase que o mundo inteiro depende muito mais dos Estados Unidos do que da Rússia. Ou seja, é uma pressão econômica para que a Rússia aceite negociar, senão os países vão escolher negociar com os Estados Unidos e não com os russos. Então percebe, né, que teve ali uma vantagenzinha, uma palavra bonitinha, mas eu particularmente, né, apesar desse otimismo tão grande aí do governo Trump, vendo as palavras do Putin e as próprias ameaças do Marco Rubio, não vejo com tantas vantagens assim. Até porque, galera, outras posições também já começam a se complicar. E se na relação entre Rússia e Estados Unidos há uma certa aproximação, pô, galera, Putin e Trump falam que ele tem ótimas relações, como membros da OTAN não é bem assim. A gente teve, por exemplo, a divulgação hoje de imagens de satélite mostrando a fronteira entre Rússia e Finlândia. Eu sempre trouxe para vocês que que a Rússia, ela tinha como objetivo o afastamento da OTAN das suas fronteiras. Poxa, essa foi uma das principais razões da agressão, né, da invasão que a Rússia fez ao território ucraniano. Não só, claro, mas uma das questões. A consequência foi o Mar Báltico hoje, com a entrada da Suécia e da Finlândia, é praticamente um mar da OTAN. A Finlândia, que tem mais de 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia, hoje faz parte da OTAN e abandonou a sua posição de neutralidade. E a gente teve um fortalecimento gigantesco da OTAN, com um país como a Alemanha anunciando que vai recuperar agora o seu programa nuclear, que tinha sido banido pela Angela Merkel. Até a usina nuclear a Angela Merkel tinha banido, e agora o Friedrich Merz está voltando, aceitando até o guarda-chuva francês. A gente tem a Polônia, os países bálticos, a Alemanha mesmo, anunciando 5% de gastos do PIB em defesa. A Dinamarca também, a OTAN acordou. Talvez tenha sido um contratempo, né, ou uma consequência que o Putin não esperava. E até por isso ele vai ter que gastar mais para se defender, cara, porque é uma guerra fria, né, de fato, que está acontecendo. Não nos moldes da Guerra Fria, de fato, né, mas essa disputa, esses elementos de dissuasão. Então a Finlândia comprovou, por exemplo, com imagens que bases, hangares, para-caças e helipontos, tudo isso está sendo construído em uma Rússia que já está se preparando para o pós-guerra na Ucrânia. E aí, pessoal, será que a Rússia, de fato, vai querer atacar algumas posições ou apenas está se defendendo e montando elementos de dissuasão, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, cara, notícia super importante também, que mostra uma mudança da configuração geopolítica. Há 9 anos, a gente teve o início do processo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Falamos aí da Irlanda do Norte, né, ou seja, Ulster, do território da Escócia, País de Gales e da Inglaterra. As principais motivações, além de um nacionalismo maior, é a questão que o Reino Unido não suportava mais a ideia de uma União Europeia que interferisse tanto assim nas suas políticas locais. Vai lembrar que hoje, principalmente depois do Tratado de Lisboa, a União Europeia ganhou muito poder com seu Parlamento Europeu, com seu Conselho Europeu, com a Comissão Europeia. E lembra o discurso de despedida do Nigel Farage, que é um político importante do Reino Unido até hoje, à época colocando ali no Parlamento Europeu. Não entenda errado, eu não odeio a Europa, eu odeio a União Europeia. Quando os meus antepassados assinaram um tratado de livre comércio, lá em 73, quando o Reino Unido entrou para o mercado comum europeu, a ideia não era ter um tribunal europeu, uma bandeira comum, um exército comum, contribuições financeiras para essa estrutura europeia. Então o Reino Unido sai numa defesa de maior autonomia. Na época, teve uma negociação tremenda para saber se seria um hard Brexit, ou seja, um rompimento total, ou se seria um soft Brexit, que era o que o Reino Unido queria. Ou seja, eu quero sair dessa burocracia europeia, mas vamos tentar fazer alguns acordos? No caso, por exemplo, Noruega, Suíça, são países que não fazem parte da União Europeia, por exemplo, mas mantêm alguns tratados específicos, livre comércio com alguns produtos. Só que, claro, né, a União Europeia não é besta. Não, Reino Unido. Ou vai tudo ou vai nada, né? Então, se é Brexit, é hard Brexit. E, de fato, isso aconteceu com Boris Johnson, depois com a Liz Truss, depois, né, enfim, com o Rishi Sunak, com todas as lideranças.
A gente está vendo que o Keir Starmer, ele vem, que é o primeiro-ministro britânico, vem fazendo uma série de aproximações. Fez um acordo com a Índia, fez um acordo agora com os Estados Unidos e agora fez um acordo com a União Europeia. Olha que importante, cara, 9 anos depois do Brexit, do início do Brexit, a gente tem uma reaproximação entre os dois territórios. O Reino Unido hoje, ele é, comparado com os outros membros europeus, uma potência militar. E a União Europeia precisa de armamento militar. A União Europeia é um baita mercado para o mercado britânico. O Reino Unido precisa conseguir vender os seus produtos. Então foi feito um tratado em que a União Europeia vai mais se beneficiar desse poderio militar britânico e, claro, o Reino Unido vai se beneficiar de ter acesso ao mercado consumidor europeu. Dentre outros pontos, o tratado fala, por exemplo, de um novo acordo de pesca em que Reino Unido pode utilizar o espaço europeu e a Europa pode utilizar o espaço do Reino Unido. Reino Unido e União Europeia vão poder participar da aquisição conjunta de armamentos. Vai facilitar, por exemplo, o acesso de visitantes e alimentos do Reino Unido à União Europeia, além de reduzir a burocracia e o controle de fronteiras que impedia que os britânicos exportassem para a Europa. Outro ponto importante, os jovens. Cara, isso é um ponto bem importante para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala do processo que levou ao Brexit, a gente teve uma divisão muito grande na população. Geralmente, quem mais votou pela saída do Reino Unido da União Europeia foi a população mais idosa, mais pobre e moradora de áreas rurais. Os jovens das maiores cidades, de Londres, eles não queriam sair da União Europeia, então foi muito maléfico para intercâmbio, estudos. Há afirmada agora uma parceria de intercâmbio maior entre estudantes britânicos e estudantes do Reino Unido em direção à União Europeia, o que, claro, que é um ponto super relevante, super importante. Ou seja, aproximação ou reaproximação entre Reino Unido e União Europeia. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma diretiva colocada ali pelo governo Trump que pode preocupar Paraguai, Brasil e Argentina. É sabido que há muito tempo a gente tem atuação, principalmente ali na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil, a atuação do Hezbollah. Professor, Hezbollah, aquele grupo lá do sul do Líbano? Pois é. E o Hezbollah, ele é considerado desde a década de 90 como organização terror pelos Estados Unidos. E parte do seu financiamento, além de, claro, repasse de verbas do Irã, além de controlar parte importante também do sul do Líbano, ou pelo menos controlava antes da ofensiva israelense, e estava em atividades transcontinentais, como, por exemplo, a atuação na tríplice fronteira. Os americanos alegam que eles fazem de tudo, como lavagem de dinheiro, tráfico, enfim, né? Contrabando de carvão, petróleo, diamantes, falsificação de documentos e também de dólares. Segundo os Estados Unidos, aquele que colocarem informações relevantes para a captura de lideranças para acabar com a movimentação do Hezbollah na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, vai receber uma fiança, uma contribuição de 10 milhões de dólares. E, além de tudo, claro, o benefício de ser realocado e ter uma segurança conferida para os Estados Unidos para evitar possíveis retaliações. Nossa, professor, então há interesse muito grande do Trump, né, em fazer com que o Hezbollah não haja aqui. Ah, é? Algumas autoridades brasileiras estão considerando que isso pode ser uma tentativa de interferência do governo Trump na América do Sul. A América do Sul cada vez mais próxima dos chineses e que o Trump pode alegar que há interferência do Hezbollah para fazer algum tipo de intervenção estrangeira? Então, é o medo de algumas autoridades brasileiras. Será, pessoal, que alguém vai denunciar membros do Hezbollah para o governo Trump? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.